Olá, boa tarde! Boa tarde, pessoal! Estamos iniciando mais uma live e hoje essa live está muito especial porque nós vamos receber aqui uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível que eu admiro muito e eu estou muito honrada desse lado de cá em recebê-la. Tô vendo que ela já tá por aqui. E eu fico muito feliz de estar fazendo essa live, de conseguir apresentá-la para vocês também, que eu sei que tem pessoas, né, que não a conhecem aqui, e eu acho que bons profissionais, assim como é a Bruna, a gente tem que divulgar, a gente tem que apresentar, e eu fico muito feliz dela ter aceitado fazer comigo, porque é uma honra muito grande mesmo para mim. Me inspiro muito nela, então vocês vão conhecer e vocês vão entender de quem eu tô falando e o quão maravilhosa ela é, porque para todo mundo que eu apresentei a Bruna através do Instagram se apaixonou, se encantou assim como eu. Então é um prazer muito grande. Vou chamá-la aqui, mas vocês que estão entrando, por favor, envie essa live já para os contatos de vocês, porque o Instagram não tá dando conta de avisar todos os seguidores que eu estou aqui. Então envie a live para que o pessoal saiba que a gente está fazendo essa live. Vou colocar o título aqui enquanto vocês estão chegando. Como parar de repetir padrões familiares. É um assunto muito importante que muitas pessoas me perguntam e que hoje a gente vai ter a Bruna Campelo aqui para poder falar para nós, né, nos ajudar a conseguir parar de repetir esses padrões familiares que muitas vezes são adoecedores. A Lê tá compartilhando aqui que ela conheceu a Bruna por mim e é uma delícia ver nós duas juntas agora. Para mim tá sendo a realização de um sonho muito grande, a Lê. Realmente eu apresentei a Bruna para a Lê. Vou convidar, hein, gente? Eu vou convidar ela. Tchararã! Estamos aguardando a Bruna. Vê se chegou aí, Bruna. Ai, Bruna! Ei, cheguei! Ai, que prazer ter você Olá! aqui. Como Ai, é que que você está aí? bom! Tô bem, e você? Eu estou bem. Confesso que eu estou um pouco assim nervosa para esse momento. Ai, Preciso, acolho, exatamente, preciso acolho o seu compartilhar isso. nervosismo, acolho todas as sensações e sentimentos que surgirem, então tá aqui quanto aí. Obrigada, obrigada, Bruno. Eu falo que é extremamente importante para minha criança que eu possa acolhê-la nesse momento, porque ela realmente está bem ansiosa, esteve durante todos esses dias muito ansiosa e você tem um jeito muito acolhedor e eu fico muito feliz de estar fazendo com você, porque você realmente tem só o teu olhar já acolhe, né? Então é maravilhoso estar aqui. Ai, Obrigada. que linda! Nossa, eu que agradeço, Clarisa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Realmente, a gente tem dias corridos, atende pra caramba, né? Faz mil coisas, mas eu sou uma pessoa que acho que você já sabe disso, né? Escolho viver muito a minha verdade, escolho me conectar com pessoas que também estão fazendo isso. E quando você me chamou, eu já senti ali, né, a verdade, o carinho dessas palavras, no seu conteúdo maravilhoso. Não podia deixar de estar Obrigada. aqui. Senti que fazia Ah, sentido. obrigada, Bruna. Fico muito feliz com isso. Imagina. E eu gostaria que você, Eu que agradeço pelo Bruna, convite, na verdade. imagina, imagina. Bruna, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho, para quem não te conhece. Eu sei que tem muitos seguidores seus aqui também, mas enfim, tem Claro alguns que meus aqui. Eu sim. gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho, por favor. Sim, já vou até dar um oi aí, que eu já vi as meninas chegando. Então, sejam muito bem-vindas, minhas maravilhosas. Olha, minha mãe também, que minha mãe tá em todas. Que Beijo. legal. Enfim, tanto para quem me conhece quanto para quem não me conhece, É, eu sou Bruna Campelo, meu nome é Bruna Campelo. E basicamente, assim, tem uma história de vida de muito. Tem uma trajetória no autoconhecimento, né, há bastante tempo, cerca de 15 anos, e uma história de vida que eu sinto que
tiveram muitas questões difíceis, mas muito mais internamente, sabe? Não eram que era uma vida difícil externamente lá de fora, mas tinha muitas questões internas que eu carregava, principalmente do começo da minha vida e de coisas feridas, que a gente vai falar aqui, né? Feridas que eu carregava, padrões familiares que, apesar de não conhecer meus pais biológicos, depois, com a constelação familiar, por exemplo, fui perceber que carregava muito. Então, essas questões me prendiam muito tempo. E hoje, como terapeuta e consteladora familiar, basicamente, o que eu amo fazer e vibro muito fazendo todos os dias é justamente ajudar outras pessoas a fazerem essa jornada, né? Que olhar para dentro é desafiador, mas é possível fazer com amorosidade, com acolhimento, com leveza. Então, resumindo, eu ajudo as pessoas a melhorarem as suas relações com elas em primeiro lugar e depois com as outras pessoas, seja marido, seja esposa, seja os pais, os irmãos, os amigos, né? Com as pessoas com quem convive no trabalho, a partir de uma mudança interna, a partir de realmente uma cura emocional muito grande. E o foco do meu trabalho é na criança interior. Então, como terapeuta da criança interior e os meus cursos muito focados na criança interior, basicamente a gente vai trabalhar lá na raiz, né? Que é o que eu acredito que a gente pode ficar tentando mudar um monte de coisa aqui na superfície. Mas se eu só ficar molhando a pontinha do dedo e eu realmente não mergulhar e trabalhar lá no fundo desse mar que todos nós temos, né? A gente vai ficar também tendo resultados só aqui na superfície, coisas acontecendo só aqui na superfície, relações só aqui na superfície. Eu não gosto muito da superfície. Gosto, mas assim, prefiro ir mais fundo. É um mergulho necessário, né? Eu falo até para os meus clientes assim, quando a gente imagina, ou até vê em filmes, enfim, ou até fez já um mergulho no mar, a gente vê que passa por aquela camada, às vezes até turva ali no início, um pouco. Sim. E aí quando chega lá no fundo do mar, são coisas tão lindas que a gente vai encontrando, corais, Nossa, né? maravilhoso. Então Adorei. é um mergulho. E é uma coisa que, desculpa te interromper, mas assim, Imagina. eu amo mergulho e sou mergulhadora, uma coisa que eu jamais pensei antes, porque eu tinha muito medo de muitas coisas, assim, era uma criança bem medrosa. E fazer o curso de mergulho e tirar minha carteirinha de mergulho foi uma das minhas maiores realizações. Até interessante você falar isso, se não fosse o meu trabalho da criança exterior, assim, comigo, né? Meu trabalho interno, eu jamais teria feito isso. E é bem isso que você falou. No início, não dá para ver nada praticamente, né? E você tem que confiar e continuar descendo. Então, parece que não vai ter nada em momento nenhum, até que você desce mais e de repente uma tartaruga enorme do seu lado, ou flores no fundo do mar, né? Tipo, como assim? Então, é cheio muito de vida, incrível né? mesmo. É cheio de vida. E muitas vezes as isso, pessoas têm medo de mergulhar no autoconhecimento, né, Clarisa? Muita gente tem medo do que vai encontrar, de como vai ser. Será que depois as pessoas vão embora ou vão ficar para trás? Eu vou ficar sozinha? E, nossa, tem várias fases, claro que tem. Não é que vai ser perfeito, mas, assim, tem vida. E tem uma vida muito mais bonita. Exatamente. Bom, então, aproveitando aqui também esse momento de apresentação, vou falar um pouquinho de mim, né? Então, eu sou a Clarisa da Silva, eu sou psicóloga aqui de Maringá, no Paraná, né? Faço atendimentos presenciais e online. O foco do meu trabalho também é a criança interior e por que eu acho fantástico, porque realmente é o que a gente vive na nossa vida e a gente transborda, né? Então eu também comecei esse trabalho da criança interior porque eu vi sentido na minha vida. Eu vi a transformação acontecer. Eu não estou falando de uma coisa que aconteceu com a minha vizinha, sabe? Não, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu e acontece, porque é um processo diariamente na minha vida. E aí eu falei, não, é isso, é com isso que eu quero trabalhar, isso aqui tem um poder incrível e hoje eu me confirmo nesse propósito cada dia que passa. Incrível. E hoje nós vamos falar desse tema, né, Bruna? Como parar de repetir padrões familiares. Exato. E eu queria que você me compartilhasse assim, um pouquinho de acordo com a tua experiência e tudo mais. Se você vê isso
muito na tua prática, nos teus atendimentos, se é comum. Sim. Qual é, talvez, a explicação para acontecer essa repetição de padrão? O que você pode falar para nós aí? Sim, primeiro que é muito mais comum do que talvez as pessoas possam pensar, né? Então eu vou começar trazendo uma coisa que é simples, mas que eu acho que é a mais importante, Clarissa. Quer dizer para quem, inclusive antes disso, como eu sei que é um assunto muito importante e que muita gente cai nesse lugar, cai nessas repetições, não tem consciência, eu vou pedir para quem está aqui assistindo com a gente clicar no aviãozinho e mandar para todo mundo. Não importa se a pessoa vai ver, se não vai ver, porque pelo menos ela fica sabendo e depois ela assiste, né? Isso, mas vai ficar salva. Um assunto que é muito necessário. Então, para começar, acho que a primeira coisa, assim, mais importante não tem nada de errado com você se você está caindo em padrões, em situações disfuncionais, assim, que não são legais, que não estão boas, e você está repetindo uma atrás da outra. Eu acho que essa é a primeira coisa, porque quando a pessoa se vê já, tipo, nossa, mas isso está acontecendo de novo, e ela percebe que está repetindo, porque não é que ela não perceba, né? Para ela estar aqui, ouvir essa live e esse assunto fazer sentido, ela precisa pelo menos perceber, ou aqui hoje começar a perceber que tem, de repente, a pessoa com quem ela se relaciona é sempre muito parecida uma com a outra, ou acontece o mesmo tipo de situação, ou o mesmo tipo de encrenca, né? E aí, geralmente a pessoa se sente errada. Essa é uma palavra que se repete muito, eu ouço muito. Vem a culpa, vem a vergonha, né? Vem o medo de estar errada. Essa é a palavra. Ai, eu tô errada, porque assim, onde eu estou errando? Aonde eu estou falhando de novo? Né? Ou eu errei de novo, ou não deu certo de novo. Então, essa história do erro, eu sinto que é muito presente. Eu gosto de começar esse assunto falando disso, porque se a pessoa tiver uma noção de que ela tá errada, de que tá errando, de que tá falhando, então ela já tá fechada para mudança. Porque se tem um erro é porque tem um jeito certo. E se tem um jeito certo é uma única possibilidade, é um gabarito. E como que somos 7 bilhões, a gente vai saber só, tipo, acertar uma coisinha, vai ser só um único gabarito, né? Não tem. Então essa é a primeira coisa, não tá errado. A gente simplesmente aprendeu a repetir. Se a gente aprendeu a repetir isso, tá nos fazendo mal, aí vale a pergunta, aonde isso começou? Eu acho que essa outra coisa inicial também é bem importante. Isso não começa do nada, a gente não repete padrão do nada, a gente não fica caindo nas mesmas situações do nada. Se a gente cai nas mesmas situações, é porque algo dentro da gente está nos... É como se fosse uma atração, não é a melhor palavra, mas assim, algo ali nos atrai. Então tem um impulso, uma pulsão interna de movimento naquela direção. E se tem essa pulsão isso, e se tem uma pulsão, um movimento puxando para aquilo, então tem algum aprendizado ali para mim. Por quê? Porque na Terra a gente está aqui para aprender em primeiro lugar, né? Para evoluir em primeiro lugar, e acredito que evoluir seja a gente ser mais a gente. Então, se algo ali tá me puxando, tem uma força ali que me puxa, e tem algo ali então para eu aprender, isso significa que para eu ter aprendizado, eu preciso sair de um julgamento. Então a pergunta é: quais são os julgamentos que eu estou fazendo para poder ficar repetindo essa situação? Só que esses julgamentos não vêm do nada também. Então tem uma coisa que a gente... Aí eu tô fazendo tipo um mergulho, né? Que a gente começou falando de mergulho, botamos o snorkel, botamos não sei o que, não sei o que lá. E agora a gente está indo um pouquinho além. Então agora a gente vai botar o cilindro, que a gente não vai só ficar de snorkel, a gente vai um pouquinho mais fundo. E quando a gente vai um pouquinho mais fundo é onde a gente vai encontrar lá na nossa infância tudo aquilo que a gente aprendeu de mais, que foi no início da vida mesmo, de mais essencial que a gente depois vai usar na nossa vida para se comportar, para sentir, para se relacionar, para interagir, para agir. E ali, nessas primeiras experiências, se formam as nossas primeiras feridas, traumas, questões difíceis, emoções que ficam ali congeladas e que a gente não sabe lidar. Como naquele momento a gente ainda não tem uma capacidade adulta mesmo, racional, de elaborar sozinho as coisas, a gente precisa de adultos que elaborem com a gente. Como
muitas das vezes esses adultos estão vivendo com as suas crianças internas feridas e também não foram elaborados, e também têm seus traumas, suas feridas, junta a ferida deles com as nossas feridas, a gente não resolve nada e fica um monte de trauma aberto, fica um monte de questão não resolvida. O que isso tem a ver com os padrões? Aquilo que não se resolve, consequentemente, se repete. Então, para eu parar de repetir algum ciclo, alguma coisa na minha vida que está num looping, eu preciso resolver. Mas não é resolver como muita gente fala, ai, Bru, preciso resolver isso e tal, eu tenho que entender. Não é esse nível de resolução. Porque resolução, através do entendimento, só alcança um nível, que está aqui ainda no snorkel, molhando, ou então nem no snorkel, ainda molhando as pontinhas dos dedos. Então, a gente precisa ir mais fundo, né, Clarisa? Para que a gente possa resolver, que nem acho que seja a melhor palavra, mas resolver, entre aspas, no nível emocional. E não só no nível racional. Falei tudo isso. Faz sentido? Para você, acho que faz. Muito Vamos ver se faz sentido para a galera. Vão mandando, gente. Inclusive, assim, se tiverem dúvidas, né, perguntas, podem ir mandando. Sim, vou adorar. Vamos aproveitar essa lindeza que está aqui, a Bruna. Eu vi que a Raquel chegou aqui, falou maravilhosas, né? Ai, que legal. Perfeito, o pessoal aqui elogiando você. Tem alunas da Bru aqui. Eu não sei porque os comentários eles não estão aparecendo para mim. Infelizmente, não. Como se tivesse travado. Mas aí você vai me falando, eu vou te ouvindo e tá tudo certo. Se tiver alguma pergunta aqui também, eu já sinalizo. Mas é interessante você trazer essa questão do pensamento e da emoção, porque é muito comum as pessoas chegarem, né, para mim, em consultório, ou até mesmo pelo Instagram e tudo mais, e falar, tá, mas eu sei disso, mas eu não consigo mudar mesmo assim. Não tem nada a ver. É aí que trava, porque assim, se fosse simplesmente saber, eu falo que ou eu ia ficar milionária nessa profissão, que daí ia cobrar horrores por uma sessão, que daí ia falar, não, ó, isso, pronto. Acabou. Né? Ou então eu ia falir. Então, assim, porque se fosse tão fácil assim, não teria toda essa complexidade. Nós somos seres complexos. Nós somos seres complexos. E a gente tem todas essas... Exato, nós temos todas essas dimensões. Racional, emocional, espiritual, enfim, tudo isso. E se não integra tudo isso, a compreensão ela fica incompleta. Totalmente. E se nós pegamos a questão do trabalho com a criança interior, se a gente pensa em criança é o quê? Racional ou emocional? Exatamente. Pura emoção. Começa por aí. Pura emoção. Então, os primeiros anos da nossa vida, que a Bruna acabou de falar, que são esses anos que são tão importantes ali para nós, para constituir essa base que vai nos levar para a vida, são os anos que nós somos mais emocionais. Exatamente. Então, aí e mais influenciadas. E mais a gente está absorvendo tudo. A gente está absorvendo tudo nesses anos, né? Imagina o tanto de coisa que a gente está aprendendo. É muito louco. Exatamente. Eu às vezes paro para pensar. Agora eu tô com minha afilhada, vai fazer um ano, agora em novembro. A coisa mais linda. Mas está sendo uma experiência incrível, assim. A única, assim, tristeza, vamos dizer, é que eu tô muito longe, né? Porque eu vivo em Portugal e ela no Brasil. Mas eu acompanho muito, fico muito perto no vídeo e tal com a minha prima e tá sendo muito incrível essa experiência de ver mesmo o bebezinho assim mais próximo, né? Que é diferente de filho de amigo, que você não fala o tempo todo. Aprendendo, e a cada dia o salto de evolução de um dia para o outro, não é de uma semana, um mês, é de um dia para o outro que ela aprende, é surreal, é muito surreal. Então é aquilo, a gente aprende muito mais nos nossos 6 primeiros anos de vida, 7, do que a gente vai aprender o resto da vida inteira. Então, olha o quanto essa criança precisa muito da nossa atenção e a gente fica correndo dinheiro, trabalho, agradar os outros e fazer 1 milhão de coisas e não sei o quê. E essa criança precisa da nossa atenção porque é onde tem mais registro emocional, onde tem mais registro de dor, onde tem mais registro de falta, onde tem mais os nossos aprendizados, as crenças que a gente leva para o restante da vida. Então, isso influencia muito as nossas ações, as nossas relações e, claro, as nossas repetições também.
né? Exatamente. Ô, Bruno, eu gosto de trazer também a ideia assim, quando a gente vai construir, não sei se tem algum engenheiro ou engenheira civil aqui, mas quando vai construir uma casa ou que seja um edifício, alguma coisa assim, qual que é o principal cuidado, assim, a parte mais importante para aquilo? É você fazer uma boa fundação. Por quê? Porque Exato. precisa ter uma boa estrutura, porque se não tiver, a chance daquilo tudo desmoronar é muito grande. É muito grande. Eu Então, falo olha sempre a isso também. importância, né, Legal. de nós termos essa base, essa estrutura Sim, muito bem formada. Deixa eu total. só falar aqui os comentários. O pessoal está falando que Tá. talvez você tenha batido o dedinho na tela e sumiu os comentários. Veja se é isso, Bruna. Ah, será? Deixa eu ver aqui. Veja aí. Olha, não, acho que Ou não, porque não? Não? aparecem os nomes das pessoas, só não aparece mais assim os comentários. Não, não Ah, tá que pena. subindo, curioso, né? Tá. Mas já aconteceu isso comigo em algumas lives, quando eu sou, não nas minhas, mas quando eu sou convidada. Ah, pode Então ser, deve então, que ser por isso, tenha algum atualizado, atraso. não sei. Eu vou falar aqui então o que que o pessoal está colocando. Tá. A Raquel comentou assim: e quando a pessoa continua vivendo no ambiente familiar, onde os padrões se repetem todos os dias, como a pessoa faz para mudar? E aí tem gente falando que faz muito sentido, a consciência racional apenas não basta, precisamos trazer para a emoção também. Por Isso. enquanto, é, por enquanto é isso de pergunta, Bruna, da Ótimo. Raquel. Então tá, maravilhosa essa pergunta da Raquel, né, em primeiro lugar, porque Uhum, assim, eu acho que ela pergunta por muita gente, porque muita gente passa é. por isso. Inclusive ontem eu fiquei batendo um papo, foi super legal com uma aluna minha, que é super aluna de vários cursos, comprometida, faz tudo até o Ah, eu final, vi se no teu story, entrega. achei o Você máximo. viu? E foi Aham. incrível, assim, foi muito emocionante. E uma das coisas que a gente conversou foi até sobre isso. Então, às vezes, a gente não é todo mundo, mas assim, na verdade, todo mundo tem suas feridas, aquelas que eu falei, né? Tem seus traumas, tem questões que, em parte, algumas são resolvidas e são realmente elaboradas, são atravessadas, e outras não. E isso, dentro de uma família, não impacta só a pessoa, impacta os filhos, impacta os pais, impacta os irmãos, impacta as pessoas que estão ao seu redor, né? Quando essas pessoas, quando uma dessas pessoas toma mais consciência mesmo, sabe? Percebe, cara, eu tô repetindo um padrão aqui, ou tomei consciência que, tipo, na minha família, sei lá, materna, tem esse padrão X. Por exemplo, os homens não vão embora, ou morrem, ou são sempre considerados os mais fracos, ou inferiores, ou que traem, ou que são isso, que são aquilo. Então, de Uhum. repente, quando essa pessoa percebe esse padrão, é muito comum que tenham várias fases. É muito comum que, por exemplo, tem uma fase onde ela vai ficar com raiva disso, tem uma fase onde ela vai olhar para isso e julgar muito, ela vai se sentir, por exemplo, talvez de mal de fazer parte daquela família. E isso Uhum. não tem nada de errado, de novo, faz parte. Inclusive, sentir essa raiva é um processo muito necessário em algum momento para que a gente consiga ir mais para o nosso eu, ao invés de ficar ainda sendo aquela criança que não sabe exatamente quem é, né? Uhum. E aí o que acontece é que, nessa pergunta da Raquel, aí, Raquel, depois você me diz se faz sentido ou não, né? Mas muitas vezes, dentro dessa pergunta, tem uma menina que diz assim: Aham. eu quero que eles mudem, não sou eu que tenho que mudar. Ou eu posso mudar, mas eles têm que mudar também, porque senão como que eu vou conviver com eles? E aí é Uhum. nessa história que a gente muitas vezes precisa aprofundar, que é, cara, talvez eles nunca mudem. Talvez eles vão pensar assim para sempre, eles vão ter essas crenças para sempre, eles vão repetir esses padrões para sempre. E até quando você vai ficar presa tentando esperar o momento em que eles vão mudar para que você mude, sabe? Então, Uhum. precisa só ter uma clareza, e aí às vezes é desafiador fazer isso sozinho, por isso eu acho tão importante, né, estar num programa de autoconhecimento ou fazendo terapia, Exato. para que a gente possa olhar para a gente de fora, né, com algumas questões, com algumas práticas, com algumas, seja com teoria, seja na própria terapia, com o terapeuta ali trazendo algumas reflexões, alguns questionamentos, para que a gente possa olhar e falar, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou esperando eles mudarem para eu mudar? Então, Uhum. como conviver mudando você, inclusive não só mudando no sentido de
trabalhar, e aí como que é esse processo de mudança, a gente pode falar mais depois, mas é trabalhar nessas feridas para que eu saia do julgamento curando essas feridas, curando a minha criança, que é um processo contínuo, claro, mas que em algum momento a gente já começa a sentir muita diferença, né? Que você vai sentir a diferença no último dia da vida. A gente começa a sentir muita diferença, né? Pouquíssimo tempo depois. E aí eu começo a sair do julgamento, começo a parar de repetir. Isso significa que eles vão mudar? Não. Mas se eu mudo o meu olhar, eu olho para eles e vejo uma coisa diferente. Sabe? Então, eu acho que essa é a dinâmica que talvez possa trazer alguma clareza para a Raquel, ou para quem mais faça sentido isso, mas que principalmente eu acho que as pessoas têm dificuldade. Porque elas ficam sentadas, de braço cruzado, não, tipo, literalmente, né? Mas a postura interna é essa, né? Uma postura de criança que fala... Poxa, eu queria até ser diferente, mas eles não mudam, eles também ficam repetindo o padrão, né? E essa é total a postura da criança. Então como que eu posso ser adulta aqui? Não é ser maior que a minha mãe ou ser maior que meu pai, mas é de repente olhar e falar. E é uma coisa que eu vivo muito hoje com a minha mãe, se ela tá aí, é até prova disso. Tem coisas que ela fala que, assim, eu não concordo, não faz o menor sentido. Mas quando eu era mais nova... eu ficava assim, eu tinha que brigar com ela até ela concordar comigo e falar que eu tava certa, ou então a gente brigar e tipo, passar o resto do dia sem se falar. Mas eu não conseguia admitir que ela pensasse daquela forma. E hoje, por exemplo, ela é muito realizadora, muito de fazer. Um exemplo simples. Então, eu eu comecei a fazer terapia muito nova, então eu já questionava muito esse negócio de, pô, a gente tem que ficar fazendo o tempo todo, que foi muito de como eu cresci. E eu queria que ela parasse de ficar fazendo o tempo todo e tudo pros outros. E assim, esse é um padrão que talvez... Hoje ela já mudou, assim, absurdamente. Mas ela não mudou porque eu falei. Porque ela, em algum momento, decidiu fazer terapia e começou a mudar. Por conta dela. Mas se eu tivesse esperado isso acontecer, eu só estaria começando a minha jornada 2 anos e meio atrás, que foi quando ela começou a fazer terapia. Eu comecei há 15 anos. Então, é só ter essa noção de que cara, não vai ser molinho, gostosinho, como fala uma amiga minha. Mas... Papinha de neném. Não vai ser. Mas pode acontecer de uma forma adulta. Só que a gente precisa escolher. E outra coisa que ajuda é a gente se cercar de conhecimento, autoconhecimento e rede de apoio para isso. Então, assim, não dá para conversar certos assuntos com a sua família. Procura uma pessoa que dê para conversar. Não dá pra ver todos os dias, de repente, a sua família. Ou você mora com eles porque não tem como morar em outro lugar ainda. Tá, mas coloca uma plaquinha no seu quarto, meditando. Não entre. E passa o dia inteiro meditando. Sim. Então, exatamente, vai criando estratégias. Isso. Cria estratégias. Nesse contexto. Tem aqui, elas estão justamente aqui. A Raquel falou que perfeito, é isso mesmo, que concorda. Teve gente que falou que é muito libertador saber que tá tudo bem sentir raiva. E isso eu acho muito curioso, porque assim, eu falo muito para os meus clientes, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum no sentimento que você tem, seja qual for. Né? Agora, o que a gente escolhe fazer com esse sentimento é que é a chave do negócio. Então tá tudo bem você sentir raiva, tem aquele olhar muito sagrado para a família, no sentido de todos esses sentimentos ficarem muito reprimidos, né? Então é importante isso é um assunto que eu amo. É importante que venha à luz assim, a possibilidade de que tá tudo bem você sentir isso, porque reprimir isso não vai, só vai piorar, na verdade, só vai intensificar ainda mais esse sentimento. Aí, pera lá que já eu volto na tua dúvida, Marisa. A Raquel mandou assim: tem alguns casos que as pessoas só conseguem mudar se saírem desse ambiente disfuncional. E teve uma outra pessoa que disse que justamente ela está distante, ela escolheu se afastar dessa família sem deixar de amar ou de estar junto às vezes. E o que você tem para dizer, assim, Bruna, dessa questão de se afastar da família? Né? Que coisa, né? Que curioso, porque tá tudo tão alinhado. Você vê, né? Ontem mesmo estava escrevendo uns conteúdos agora para final de novembro, e aí um dos conteúdos foi esse, sobre distância saudável, sobre como se relacionar, né?
E ontem foi um post sobre como amar os meus pais quando eles são tóxicos, que é uma palavra que Olha, como consteladora eu nem usaria, mas que eu acho que é importante falar porque é muita linguagem das pessoas, né? é isso. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que eu acho muito importante falar é que eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil. Vamos dizer que você viveu muito perrengue amoroso que nem eu vivi. Muito perrengue amoroso. Só que aí você já tem noção disso, você faz terapia, tá buscando melhorar, mas todos os dias você fica ouvindo sertanejo falando pra você que homem não presta mesmo, vou beber um copo pra me distrair, vou sair com as amigas, passar um batom, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e que realmente eu não nasci pro amor. Vai te fazer bem isso? Você tá buscando uma coisa, você tá todo dia sendo de consciente ou inconscientemente, você está todos os dias recebendo inputs, recebendo informações que vão contra aquilo que você está buscando. Exatamente. Então, eu gosto de usar esse exemplo, porque eu acho que ele facilita o entendimento de que se a gente está buscando aprender a se relacionar de uma forma saudável, e na nossa casa, na nossa família, as relações não são nem um pouco saudáveis, a gente já percebeu isso, vai sim, Clarisa, ser muito mais fácil a gente fazer esse movimento longe. Longe não é a gente ir morar no Japão. Longe, às vezes, é assim, você conseguir ter o seu espaço. Então, sim, esse longe pode ser no mesmo prédio em outro apartamento, por exemplo. Pode ser na mesma rua, mas é onde você tem o seu espaço. Se você não tem como ser respeitada dentro desse lugar, né? Então, e às vezes as pessoas dizem, mas não tem como. Eu já atendi pessoas que, assim, e olha que geralmente o terapeuta precisa disso, né? Se ele não confia que a pessoa que está na frente dele não consegue, como que a pessoa vai confiar, né? Porque a gente passa uma energia. Exato. Então, assim, eu sou muito de confiar, mas teve um caso que eu lembro, assim, que foi, assim... Eu lembro dele como base para todos os outros, porque assim, era um caso extremamente desafiador. E a pessoa assim deu um baile, mas o que é um baile? E foi uma transformação muito profunda, e eu lembro disso até como fonte de inspiração, porque era justamente aquela pessoa que podia falar: eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não tenho um monte de coisa, até me emocionei lembrando dela por causa de Maid, ela só não tinha a filhinha, mas tinha um monte de questão parecida, muitas objeções, e sabe, ela foi lá. E eu não quero de forma alguma romantizar, ai, que corajosa, maravilhosa, não é isso. Sim. Mas assim, dá sim, todos nós temos um poder aqui dentro que dá sim pra gente encontrar saída onde a gente antes não vê. Isso que eu acho que é importante dizer. Todos nós temos essa sabedoria aqui dentro, só que a gente muitas vezes não está conseguindo acessar, e a gente precisa acessar. Então, eu acredito sim que se a gente tiver um espaço, seja dentro dessa casa, seja fora dessa casa, para se reconectar mais com a gente, para continuar nesse processo de mudança de padrão repetitivo, é muito mais fácil. Porque é aquilo, eu vou parar de ficar ouvindo sertanejo o tempo todo. É mais ou menos, não é que sertanejo seja ruim, tá, gente? Mas assim, parar de ficar ouvindo música para baixo o tempo todo. Só que aí tem uma coisa muito importante, que foi o que eu falei nesse post, ou no que vai sair no final do mês. Muito importante, Clarisa, na minha opinião, e você me diz a sua, que é o seguinte: eu sempre falo essa frase: se for para ficar perto, se for para ficar longe, que seja por amor e não por raiva. Porque se a gente... Então eu vou embora e bato as portas e vou... Você pode ir pro Japão. E continua no julgamento e continua... Não interessa, exatamente. Se você pode estar no Japão, se você continuar no julgamento, é como se você estivesse dentro da mesma casa, do mesmo quarto, 24 horas por dia. Porque a gente sempre leva nossas questões com a gente, não importa onde a gente vá. Não é o físico que a gente está dizendo, né? Não é o concreto. Isso eu acho muito importante de deixar claro aqui. Não adianta você sair do ambiente físico, se distanciar fisicamente, se emocionalmente você está ligada ainda de uma forma adoecedora. Né? Exatamente. Então, se você consegue fazer esse movimento de conseguir se curar emocionalmente, vamos dizer assim, tem casos que nem precisam se distanciar fisicamente. E tem casos que sim, precisam se distanciar fisicamente, e tá tudo bem também. Né? Não tem uma regra de, não, para você amar e honrar os seus pais, você tem que ficar perto.
Não, às vezes a gente está falando de pais narcisistas, né, muito adoecedores, que é importante talvez ter um pouco desse distanciamento saudável, mas ainda assim a gente precisa olhar para o que está me fazendo ter esse distanciamento saudável, o que eu estou, qual que é a Movido pelo quê? sustentação disso, movido pelo quê? Perfeito, movido pela raiva, né? Isso, Movido pelo um exatamente. autocuidado, um amor próprio e tá tudo bem, eu entendo que eles são assim, escolha deles e eu respeito, né? Total. Agradeço pela vida, mas agora eu vou seguir em frente, eu vou fazer as escolhas da minha vida. Então, eu isso é muito concordo importante. plenamente com isso. Eu acho muito importante mesmo. E como você disse, não vai ter certo nem errado. Vão ter casos que vão ser de um jeito, vão ter outros casos que vão ser de outro jeito. E eu acho que o mais importante é a gente olhar pra gente e ver qual é o meu caso hoje. Porque pode ser que o meu caso hoje seja um e que daqui a 5 anos seja outro. Então não adianta também a gente ficar se balizando muito pelo que foi lá atrás da nossa vida, porque a gente está sempre evoluindo, sempre mudando, né? Então, para quem perguntou, olha para o seu momento hoje e vê o que faz sentido para você hoje. Se tiver difícil, né? Leva o assunto para terapia ou para uma terapia que comece, mas para não ficar uma coisa tipo como se fosse assim, então vou resolver saindo de casa. E não é necessariamente. Às vezes você vai resolver muito mais se você trabalhar isso emocionalmente até dentro da sua casa. Agora que a gente consiga perceber, e acho que isso é mais importante, que nunca é só uma dimensão. A gente aqui está falando do mental, do físico, está falando do emocional, né? Pode entrar até uma dimensão espiritual, se ela quiser trazer espiritualidade nesse sentido. E aí, só uma outra coisa que veio, acho que foi a pergunta anterior, ou alguma fala sua que me veio assim, que é sobre amar e honrar os pais. Eu acho muito, mas muito importante trazer uma coisa que é assim. Às vezes as pessoas se sentem também mal e se sentem erradas porque elas acham que elas deveriam amar os pais dela e elas não amam. Mas vamos parar para pensar, né? Se, por exemplo, uma pessoa é filha de uma pessoa com transtorno bipolar não diagnosticado, que eu acho que é muito o caso da mãe da Alex lá na série Made, por exemplo. Né? Quando uma pessoa é filha de uma mãe, né, com, por exemplo, ou de um pai, que pode ser o caso também, com um transtorno de personalidade narcisista. São situações que essa criança vai passar, essa adolescente vai passar, muito difíceis. Muito. E que ela vai ser convidada a um lugar, por exemplo, de adulta, enquanto ela é criança. Ela vai ser convidada, de repente, a um lugar de opressão e de repressão dos próprios sentimentos, por exemplo, que, assim, ninguém merece passar, porque isso acaba com a nossa alma, destrói a nossa essência, né? Então, como que você vira, né? Como que a gente vira para essa pessoa e fala assim, poxa, você tem que amar os seus pais, você deveria amar os seus pais? Eu acho, sinceramente, assim, é jogar uma opressão em cima de uma pessoa já oprimida. Isso que eu penso, tem razão. sabe? Então, o que eu sinto é que, em primeiro lugar, e aí eu uso essa pergunta que é algo muito que faz, né? Como amar os nossos pais quando eles são tóxicos? Eu acho que o primeiro lugar é a gente sair da necessidade de ter que amar os pais. Porque se a gente parar obrigação, da né, obrigação, porque isso. Sempre quando vem essa palavra, eu sempre fico em alerta. Eu tenho que, eu deveria falar. Não, você não tem que e deveria nada. Vamos desmistificar essa obrigação. Exatamente. E eu acredito muito que isso, é claro, tem todo um código também cultural sobre isso, que varia de país para país, mas eu acredito muito que isso, na verdade, está enraizado mesmo por uma questão de religiosidade tem muitos séculos, que faz com que a gente seja pecador se a gente não ama o nosso pai e a nossa mãe. E, assim, essa é uma bandeira clara que eu levanto, que eu acho muito importante. Eu não fico assim, né, falando disso o tempo todo, mas que tem muito forte dentro de mim, que a gente precisa parar de achar que, pelo menos na minha visão, né, ninguém precisa nada, assim, mas é uma coisa que eu tenho pra mim de realmente buscar parar de ver a vida assim, sabe? Como se eu faço isso, eu sou pecadora, se eu faço isso, então eu não sou pecadora. E sair dessa obrigação. Eu não tenho que amar os meus pais, mas eu posso. E se eu posso amar os meus pais, de repente
é muito mais leve, e por ser muito mais leve, abre espaço dentro de mim, porque aquilo que é pesado a gente já levanta a barreira, a gente já se fecha, então abre Exatamente, espaço. sim. Quando abre espaço, de repente eu consigo enxergar algumas possibilidades, do tipo, poxa, já que eu posso amar os meus pais, eu não devo, será que eu quero? E se eu quero, será que tem algum caminho que hoje eu consigo pegar? E se tem algum caminho, será que eu quero caminhar esse caminho junto com alguém? Será que eu posso pedir ajuda? Será que eu não estou enxergando esse caminho, mas alguém consegue me dar a mão para a gente caminhar juntos nesse caminho? Pelo menos por um tempo, e depois eu vou e sigo o meu rumo, né? Que é muito que eu falo com as minhas alunas e clientes. Então assim, eu acho que isso é muito importante, sabe? Já que alguém, ou você falou Não, sobre perfeito. amar e honrar. Sim, sim, perfeito você trazer essa reflexão que é muito necessário. Eu falo o quanto que o nosso cérebro ele não gosta de obrigação, né? Ele não gosta dessas. Então, assim, quando você traz a obrigatoriedade de alguma coisa, o cérebro já vai fazer assim, não quero. Já se Né? defende, né? Ele já vai se defender. Então, sei lá, se eu te obrigo a comer jiló, você vai odiar jiló, né? E às vezes, se eu não tivesse feito esse movimento de te obrigar, toma, Bruna, come, né? Forçadamente, pode ser que você até gostasse do jiló. Se você fosse, não, eu posso comer jiló. Não sei, hoje eu não quero, mas amanhã pode ser que eu queira, né? Você vai se respeitando nesse movimento. Porque quando é essa obrigação, você já se defende, você já repele aquilo que você não quer. E aí a Marisa, ela está perguntando sobre ressignificar esses traumas. E aí eu queria também trazer isso relacionado ao nosso assunto, que é a repetição de padrões familiares, o quanto que esses traumas também influenciam nessas repetições. E se é importante, né, fazer essas ressignificações aí. Com certeza, totalmente. Inclusive, você falou do repelir, né? Nosso cérebro acaba repelindo, né? Quando tem a obrigatoriedade. E aí eu lembrei de uma frase que eu sempre uso nesse assunto, que é assim, tudo que a gente rejeita acaba se repetindo, justamente pegando lá no começo, porque o que é a gente rejeitar, né? Na constelação a gente tem uma ordem do amor, uma lei, digamos assim, da natureza que se chama pertencimento. Então, assim, quando, sei lá, o girassol, ele pertence à natureza, né? Ele nasceu, tá aí, tá vivendo na natureza, ele pertence. Se eu viro e falo, não aceito, o girassol acabou na minha vida, não existe. Isso significa que ele deixou de pertencer à natureza? Não. Eu tô virando as costas para ele, tô olhando para outro lugar e tentando não olhar para ele. Mas o girassol tá ali. Pode ter certeza, eu vou dar 5 passos e começar a ver girassol em tudo quanto é lugar. E ficar, meu Deus, pra onde eu olho tem girassol. Porque a rejeição é um julgamento e eu evoluo saindo do julgamento, como a gente tinha dito. Então, por que o trauma tem tudo a ver com repetição de padrão? Porque quando a gente fica preso num trauma, em primeiro lugar, principalmente os traumas infantis, né? E aí acho só antes deixar claro, assim, nem tudo que é uma experiência difícil gerou um trauma. E nem tudo que é uma experiência traumática gera um trauma. Porque exatamente, a gente pode viver são coisas diferentes. Não sei se as pessoas estão ligadas nisso, acho legal esclarecer. Então, de repente, você viveu um acidente, mas não necessariamente aquele acidente deixou um trauma. De repente, você foi para terapia logo depois, ou na infância mesmo, você conseguiu elaborar isso com alguém, com uma mãe, com um pai, com um tio, com um avô, sei lá. E aquilo não ficou como um trauma para você. Então, você pega estrada, você faz isso e nada, né? Então, é só diferenciar isso. E aí, sim, vamos dizer que ficou um trauma lá. Esse trauma, ele é como se fosse assim. O que é o trauma, né? É uma experiência que acontece, só que essa experiência traumática, eu não consigo ter um suporte para lidar com aquilo, não consigo ter uma capacidade de lidar com aquilo. E aí aquilo fica congelado, fica travado dentro de mim, fica preso ali, né? Aquilo não é uma energia que fica presa, que fica congelada. Sim. Ela não dissolve, né? Essa energia que fica presa, ela não vai embora. Ela fica em algum lugar. Só que ela vai para um lugar que a gente não fica acessando lá no nosso inconsciente. E algumas coisas, de repente, era um dia de noite com chuva. Aí o dia de noite com chuva, de repente, desperta aquilo lá atrás que ficou congelado dentro da gente. Então, começa algo conecta. E isso que conecta porque o nosso cérebro é cheio de caminhos neurais e ele faz esse caminho neural
uma coisa conecta com a outra. Então, tá chovendo e é de noite, acidente, por exemplo. Deus me livre, né? É isso. Então, aí, como que isso leva à repetição de padrão? Porque aí, eu dentro de mim fico com algo congelado. Fico com algo fixo. Se dentro de mim eu fico com algo fixo, esse algo fixo é justamente uma energia que precisa ser dissolvida, esvaziada, liberada. Essa energia só é dissolvida, esvaziada, liberada se eu me permitir acessar isso para liberar e descongelar. Aí, sobre o ressignificar. Se falou durante muito tempo em ressignificar, eu ainda falo disso porque eu acho sim que uma das fases é a gente dar novos significados, ok? Não questiono isso. Mas hoje tem uns estudos muito mais recentes sobre trauma que falam que a gente não necessariamente precisa ressignificar. E não necessariamente, e muito menos a gente precisa voltar a falar daquele assunto para isso. Que a gente consegue fazer esse trabalho de descongelar o nosso sistema interno, corpo, mente, emocional, né? Do trauma, trabalhando no nosso sistema nervoso. Então, o que acontece no trauma? O nosso sistema nervoso operou de uma forma que não é saudável, que é disfuncional, para nos proteger. Então, a gente trabalha ajudando o sistema nervoso a funcionar saudavelmente. E é uma das minhas maiores metas, assim, atuais de estudo. Que legal. É bem caro e tal, os investimentos são altos, mas eu quero muito me especializar mais nesse assunto. Eu tenho uma formação em trauma, mas quero estudar mais, porque é isso, assim, tem muita coisa nova. Então dá, sim, pra gente olhar para o passado e ressignificar, mas tem muito jeito novo de a gente trabalhar no nosso sistema nervoso de outras formas. E aí a meditação, a hipnose, o yoga, atividade física e algumas linhas terapêuticas, como, por exemplo, o Brain Spotting, o EMDR. Hoje em dia são linhas que assim ajudam nesse trabalho do trauma e das repetições de padrão de um jeito muito forte, muito transformador, que eu mesma já vivi, já tive as experiências, estou tendo as experiências de viver mesmo na prática essas mudanças, e é muito incrível, assim, muito, muito transformador. Mas eu acho que, assim, resumindo, para ficar de um jeito simples e fácil de entender, é tudo isso. É aquilo que a gente estava falando, né? Não tem receita. Nós somos seres complexos, então tudo isso e muito mais, mas assim, para quem está aqui assistindo a gente, não se apavore, porque é de passinho em passinho que a gente vai chegar lá, né? Sim, então, tudo isso certeza. parece tão distante, parece tão impossível para mim, tão difícil. Calma, respira, dá um passinho, começa, não importa como, começa, né? Cansou, tá difícil? Descansa. Pausa, Descansa, depois volta, tá tudo bem, né? Então esse processo, ele é assim incrível, muito libertador, e basta a gente dar esses primeiros passinhos para daí começar a ir vendo esse efeito e dar essa energia para não, vale a pena continuar, né? É difícil por vezes, mas também é difícil ficar na dor. Nossa, é muito difícil, para mim é muito difícil. pior. É muito mais difícil você permanecer na dor, sofrendo aquilo. E às vezes você sofre de uma forma inconsciente, você não percebe que você está sofrendo. Assim como é repetição de padrão, você acaba repetindo sem ter consciência daquilo. E aí, mas eu sempre, né, o tal do dedo podre, por exemplo, que é a clássica, eu sempre escolho pessoas assim para me relacionar, eu não tenho sorte. Né? Sempre aparecem pessoas assim, como se fosse alguma coisa realmente assim, muito do nada, né? do nada, né? De coincidência, do acaso. E aí, quando a pessoa começa a mergulhar dentro da tua história, dentro de si mesmo, começa a verificar que não, tem muita coisa aí que te faz escolher aquela pessoinha no meio de tantas não é outras. Que não é à toa, que a pessoa só faz parte da tua vida porque você permite, porque ninguém faz parte da tua vida se você não permitir, né? Então, o que tá te fazendo permitir? E aí, pra gente ir caminhando para esse
para esse final da live, que passou mega rápido, sempre que eu te ouço passa muito rápido, mas o que você poderia, assim, resumir nessa questão de como parar de repetir padrões familiares? Há alguma coisa, de repente, mais, né, mais prática para as pessoas também poderem se Sim. beneficiar, começarem? Inclusive, eu abri aqui, antes da gente começar a nossa live, para mostrar para vocês, porque eu amo escrever, né? Você sabe que eu estou publicando meu primeiro livro, se Deus quiser vai sair em breve. Mas eu tenho já vários e-books gratuitos mesmo para as pessoas que estão com medo de se aprofundar, pelo menos começarem a conhecer. E aí eu abri aqui numas páginas que eu fiz meio que um esqueminha. É aquilo, não tem fórmula mágica, não tem passo a passo igual para todo mundo, mas eu acho que seria muito legal a gente mostrar isso, porque acho que ajuda a entender melhor. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela e mostrar. Peraí. Para vocês. Dá para ver aí? Dá para ver. Pessoal, Pronto. Toca na tela para os comentários dar uma reduzida aí, para vocês conseguirem enxergar melhor, mas a Bruna vai escrevendo para nós. Perfeito. Isso. Então, olha só, é mais ou menos um esqueminha de como que funciona, que eu explico no livro, como que funciona esse ciclo, tá? Então, mais ou menos assim. Acontecimentos lá na infância que despertam as feridas emocionais que a gente veio curar nessa vida ou que está acontecendo ali na infância, nas nossas experiências, e aquelas feridas são despertadas dentro de nós. E a gente vai crescendo, primeira infância, os primeiros aninhos, e a gente acha que a mamãe, porque quando a gente nasce, a gente não tem assim, a gente não tem um eu, né? A gente não se identifica com esse eu. Então a gente acha que a gente é a mamãe, só que a gente vai descobrindo que a gente não é a mamãe. Quando eu digo a mamãe, pode ser a outra pessoa principal que cuidou da gente, tá? Um outro cuidador. E a gente começa a ir para o mundo, vai para a escola ou para a creche, vai crescendo. Só que aí a gente vai crescendo, indo para o mundo, e a gente vai vendo o mundo com o quê? Com os olhos daquela criança que teve ativada nela a ferida emocional ou as feridas emocionais, né? Porque todos nós temos mais de uma. Então a gente começa a olhar a vida assim. E aí, como todos nós manifestamos aquilo que nós vibramos, ou seja, eu vou manifestar fora de mim, eu vou criar fora de mim, eu vou me relacionar, eu vou conquistar coisas de acordo com aquilo que eu carrego em mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas crenças. Então, se boa parte disso começou a ficar ferido lá atrás, o que acontece? Eu passo a manifestar e atualizar a minha realidade com base nessas questões, nesses traumas não resolvidos. Só que aí, vamos dizer que com o tempo vai ficando muito ruim, que é aquilo, né, Clarisa? Vai ficando muito ruim e a gente vai começando a, tem que perceber, né? Exatamente, a hora que começa a incomodar que dá essa necessidade. Isso, começa a incomodar muito e aí, o que acontece? A gente começa a se conscientizar, buscar, por exemplo, assistir uma live, tá aí assistindo a live da Clarisa. E aí, a gente percebe, caramba, eu tô numa relação tóxica, ou eu tô aqui numa situação disfuncional, ou eu tô repetindo um padrão. A gente começa a perceber que tem algo que não tá saudável. Nessa hora, a gente começa a nossa escolha de sair. A escolha de sair daquilo. Só que o que acontece? De acordo com a intensidade da força dessas feridas, essas feridas se tornam tão fortes ao longo do nosso crescimento que pode ser que a gente não consiga escolher sair. Não é que a gente não possa, mas a gente não consegue escolher na hora. Então a gente começa a gente já estava agindo muito a partir de uma criança ferida, a gente se comporta como criança, briga como criança, reclama como criança, essas coisas todas, né? Namora como criança, ganha dinheiro como criança. Exato. E aí a gente continua agindo como se fosse uma criança, começa a se identificar, mesmo que de forma inconsciente, com aquela ideia de que eu chamo de mudar o desfecho. Ou seja, eu começo a tentar, nas minhas coisas e nas minhas relações, mudar aquele final do passado. Então, se meu pai foi embora, eu vou começar a tentar ter relações onde a pessoa não vai embora. Se a gente foi muito pobre, então eu vou tentar ter uma vida profissional que eu não seja muito pobre. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou no julgamento.
tô na rejeição. Exato. Eu não quero isso. Aí eu tento o contrário. Quanto mais eu não quero e mais tento o contrário, mais eu me aproximo daquilo que eu mais rejeito. É a repetição. Então, quando eu faço isso, eu tô aumentando o julgamento e diminuindo a possibilidade de honrar os meus pais, a minha história, a mim mesma, o meu passado, inclusive honrar as minhas dores, né? Porque as nossas dores, elas são fundamentais para a gente viver a nossa missão, para a gente ser quem a gente é. Então, eu tô me afastando da minha essência, de mim, tô me afastando, inclusive, da possibilidade de fazer diferente. Isso vai acontecendo, a gente se amarra ainda mais nessa situação, a gente vai ficando ainda mais preso nessa situação. E aí, em algum momento, fica tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente começa a falar, cara, eu tenho que buscar ajuda, não tem jeito. E aí, muitas vezes, é nessa hora que a gente vai buscar ajuda, seja fazer terapia, seja ir constelar, seja fazer uma meditação, começar a meditar, fazer yoga, seja pedir a dica de livro, seja o que for, assistir live de autoconhecimento. A gente começa a buscar mais conhecimento, mais autoconhecimento, expandir mais a nossa mente. Nisso já está acontecendo aí um monte de repetição, né? Porque enquanto eu fui falando, e aí é um parênteses, enquanto eu fui falando tudo que eu fui falando, as repetições estavam acontecendo. Exatamente. Né? Ao perceber tudo isso, tomar consciência, o que a gente passa novamente a ter possibilidade de escolha. Só que lembrando, ela sempre esteve ali. Você só não estava consciente ou conseguindo, mas ela estava ali. E aí você pode começar a escolher sair dessa situação. Só que se a gente escolhe sair da situação só no superficial ou com raiva, como foi que a gente falou, né? Vou sair da casa dos meus pais então, é minha escolha. Mas estou saindo com raiva, julgando pra caramba, falando mal dele, e tal. Mudam-se as pessoas, mas repetem-se os cenários. A gente vai acabar fazendo a mesma coisa em outro lugar, entendeu? Então a gente precisava sair desse trabalho com uma porcaria porque ninguém me respeita. Eu vou para outro trabalho totalmente diferente e vou continuar não me sentindo respeitada, porque não é fora, é dentro. É dentro. E aí, quando as coisas se repetem, a gente fica mais chateado e vai buscar mais ajuda. E aí, o que é isso? É mais uma oportunidade de escolher evoluir, é mais uma oportunidade de perceber que você mudou pelo menos 1%. E se as coisas continuam voltando, é só porque a gente já mudou 1%, 2%, 3%, 5%, mas ainda tem um pouquinho mais para mudar. E aí, o que a gente faz? Escolhe de novo, escolhe se aprofundar. Só que aí eu quero fazer uma observação que nessas horas é que muita gente... Ai, tá vendo? Não funciona, não quero mais, não é pra mim, não tá adiantando nada, quero parar a terapia, não sei o quê. E é justamente nessas horas que é mais quando a pessoa, assim, é muito bom pra pessoa continuar. Porque é quando eu digo que ela tá na beira do abismo. Se ela continua nessa hora da resistência, da raiva, da chateação, cara, a evolução que vem logo depois é gigantesca. Eu falo por mim e falo pelas clientes. Ela consegue transpor, né? Romper essa barreira. E aí depois fica mais, assim, já superei a parte mais difícil, né? Aquela resistência, agora o caminho fica mais livre. Exatamente. E aí é isso, ela vai continuar nesse caminho, provavelmente para o resto da vida, porque a gente, né, o processo de evolução é contínuo. Sim. A gente vai perceber muitas vezes, meio que assim, não tem um final, né? O que eu botei nesse último, que seria o último balãozinho, mas aí logo depois eu continuo dizendo no texto, ó, não existem fórmulas mágicas, né? Não tem um ponto final exatamente. Deixa eu voltar aqui para mim. Mas eu termino falando exatamente isso, ó. Você pode até mesmo perceber a tentação de voltar ao ciclo. Afinal, durante muito tempo, você acreditou que ele tinha benefícios importantes. No entanto, você já está muito mais consciente, já sente que a sua vida é muito mais saudável, leve, alegre, divertida e feliz sem ele. Então é isso, assim, não é que a gente nunca mais vai ter a tentação. Não é que a gente nunca mais vai cair na repetição. Mas se antes a gente caía a cada 2 meses, de repente a gente vai cair a cada 1 ano, a cada 2 anos. Né? Então é mais sair desse lugar de que não tem jeito, mas sair desse lugar também de que tem um jeito absoluto perfeito, só eu que não sei. Não, tá todo mundo nessa jornada e não tem uma fórmula mágica igual para todo mundo. Mas é mais ou menos assim que funciona, é mais ou menos isso que acontece. E que pra gente sair dele, a gente precisa de autoconhecimento, que é se observar, se conhecer, perceber os seus padrões.
Eu vejo que as pessoas acham que autoconhecimento, às vezes as pessoas têm uma visão, autoconhecimento é a gente se amar e tal. E, cara, o autoconhecimento, ele pode levar muito amor próprio. Mas autoconhecimento não é só sobre você se amar, é sobre você olhar para os seus maiores perrengues, olhar para as suas dificuldades, olhar para as suas sombras, e nessas horas que você está se odiando, você falar, caramba, olha que eu não me aceitando por causa dessas sombras aqui, né? Então, acho que é muito mais profundo, assim. E é um caminho que é para sempre, pelo menos na minha vida é para sempre. Esses dias eu fiz um post contando, você viu, né, a fotinha lá, contando uma vulnerabilidade. Cara, semana passada. Tipo, eu tava umas semanas de não postar as fotos porque tinha que ser no momento perfeito, sendo que o perfeccionismo sempre foi uma sombra muito grande para mim, né? E olha quantos anos eu tô trabalhando isso. Então, ok, não caí há muito tempo. Caí semana passada. Pô, que baita aprendizado, sabe? Posso aprender com isso. Então, acho que, resumindo, eu acho que é isso, assim, o principal. Perfeito, Bruna. E você ter trazido esse exemplo no final do teu livro, que eu tenho todos, né? O que você tem aí. É muito interessante. Linda. Porque mostra para as pessoas exatamente isso de, olha, não é que você vai iniciar, por exemplo, sei lá, vou fazer o curso da Bru, vou fazer terapia com a Bru, vou fazer psicoterapia com a Clarisa ou algum outro um curso, um grupo de desafio, enfim. E aí, pronto, vou entrar e vou sair solucionado tudo ali, não vou mais repetir esses padrões. Não é assim, sabe? As coisas vão estar ali querendo se repetir porque é algo que a vida inteira você funcionou desse jeito. Então vai estar ali como se fosse... sabe quando dá um bug assim no nosso cérebro do tipo, tá, mas você sempre foi assim, por que agora você está querendo ser diferente? Isso, é a programação, né? Exatamente. Tá errado, você tem que ser de outro jeito. Então, a gente está ali... assim, o tico e teco não combina, eles se brigam. Então, você tem que realmente ter essa persistência. Eu achei incrível, porque fecha, né, essa live trazendo isso. Persista. Ai, que bom. Repetir o padrão de novo? Calma, respira, persista, né? Isso aí. Enfim, Bruna, acho que é isso, né? Já deu para aprender que delícia. muito sempre com você. Muito, muito, muito obrigada. Eu honro sua vida, eu honro seu trabalho. Obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. É um prazer, né? Enfim, só agradecimentos. E eu agradeço muito você ter me recebido nessa casa digital. Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada mesmo, de verdade. Falar desse assunto é algo que eu amo, né? Se deixar, viram 3 horas de conversa mesmo. E espero poder continuar contribuindo sempre, enquanto fizer sentido, que é o principal. Com certeza. Um beijo para você e para todo mundo, viu? Beijo, gratidão Bruna. a todo mundo que esteve aqui também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.